Opa, estamos de volta. Vamos lá? Vamos seguir no estudo? Sem balançar a cabeça, sem abaixar a cabeça, sem cansar, sem nada, sem medo. Vamos direto, vamos em frente. Vamos de direito administrativo na veia, que é o que tem de melhor. Vamos lá. Nos blocos anteriores, nós falamos sobre a questão da organização administrativa. Eu quero agora fazer um quadrinho aqui para você, outro quadro que vai te ajudar pra caramba. E esse quadro tem a ver com a parte da economia, com direito econômico, mais uma vez, né? Tem a parte com a distribuição da economia brasileira em setores, tá? O que a gente chama de administração pública econômica setorizada. Então nós temos três setores que a gente pode classificar aqui, em relação à atividade econômica. Três setores. O primeiro setor, ele é formado pela própria administração pública. Administração pública direta e indireta. Nós já acabamos de estudar isso nos blocos anteriores. O segundo setor, ele é formado pelas empresas do mercado, empresas da iniciativa privada, que atuam vislumbrando o lucro, tá? São as empresas que visam lucro. Empresas ou pessoas, né, que visam lucro. Aqui, nesse segundo setor, a gente encaixa, para fins de estudo de administração pública econômica, a gente encaixa aqui as concessionárias e as permissionárias. As concessionárias e as permissionárias. O terceiro setor, ele é formado por pessoas jurídicas sem fins lucrativos que atuam ao lado do Estado, prestando serviço público não exclusivo em regime de cooperação. Então aqui é formado por pessoas jurídicas privadas sem fins lucrativos, pessoas jurídicas privadas sem fins lucrativos, que atuam ao lado do Estado, então são paraestatais, atuam ao lado do Estado, paraestatais, em regime de cooperação. Ok? Três setores. Há quem sustente um quarto setor. Vamos colocar aqui, mas só para o descargo de consciência. Esse quarto setor aqui seria formado pela economia informal. Economia informal. Mas isso aqui, para fins de direito administrativo, não nos interessa. É por isso que a gente nem estuda quarto setor. Tá legal? A gente só estuda esses três setores aqui. O primeiro, a gente já exauriu nos outros blocos anteriores. Vamos estudar agora o segundo setor e depois o terceiro setor. Ok? Maravilha. Só para você fazer um roteiro de estudo direitinho na sua cabecinha, tá? Eu vou apagar isso aqui para a gente conseguir entender esse segundo setor. Bom, vamos estudar agora as concessões e permissões de serviço público. Lei 8987 de 95. Concessões e permissões de serviço público. Concessões e permissões de serviço público. Muito bem. Estatuto Geral, Lei 8987 de 1995. Muito bem. O que é um serviço público? Essa é uma das questões mais tormentosas para a gente enfrentar aqui, né? O que seria um serviço público? Porque na prática a gente tem muita dificuldade de conceituar
de fazer a diferença entre um serviço público e um serviço prestado por um particular que parece um serviço de utilidade pública, mas não é, tá ok? Não é. Então, por exemplo, serviço de energia elétrica seria um serviço público? Seria. É um serviço público, porque ele tem a regência do direito público. Do outro lado, um serviço de telefonia móvel seria um serviço público? Aí que está a questão, né? Há quem sustente que não é um serviço público, por várias razões que caracterizam esse tipo de serviço. Então, veja, a possibilidade de ter várias prestadoras, isso caracteriza o serviço privado. A possibilidade de ser encampada, isso caracteriza o serviço público. Serviço privado não é encampado. Olha só como é que a gente consegue fazer essas diferenças. Essas duas aí já nos ajudam. Se o serviço público for prestado por várias pessoas, então eu estou diante de um serviço com características de ser privado. Se eu tenho um serviço que tem a possibilidade de ser encampado, então eu estou diante do serviço público. Serviço privado não pode ser encampado. Tá legal? Por que eu estou falando isso e por que isso é importante? Porque você deve estar pensando assim, e a autorização? A autorização do serviço público, ela é considerada para fins de estudo? Vamos lá, olha aqui para mim. No direito administrativo, existem 3 formas de autorização. A autorização como expressão do poder de polícia, que é aquela que é dada para que alguém possa exercer uma atividade material, ou então ter algum direito, né, que precisa ser controlado pelo Estado, ele tem uma autorização. Segundo, a autorização de uso de bem público, discricionário e precário. Terceiro, a autorização de um determinado serviço. Veja, eu não falei serviço público, tá legal? A doutrina majoritária entende que a autorização de serviço, ela é apenas para serviço privado, como por exemplo, telefonia móvel. Ali eu tenho uma autorização, mas não seria um serviço público, seria um serviço privado, ok? Vamos fazer uma coisa? Essa discussão está além da FGV. Vamos passar por isso e vamos nos concentrar aqui, ó. Concessões e permissões de serviço público. É o que está no texto do artigo 175 da Constituição, que inclusive não prevê autorização, prevê concessão e permissão. A autorização está lá nos artigos 21, 22, competências legislativas da União, que fala do serviço de radiodifusão, fala do serviço de telefonia, telecomunicações, e isso sim, a autorização. Tá legal? Beleza. Primeiro ponto, como é que a gente estabelece uma diferença inicial entre uma concessão e uma permissão? Não vou escrever no quadro porque a gente vai perder tempo. Então, anota aí. As concessões, elas são feitos, os contratos de concessão são feitos a pessoas jurídicas. Pessoa jurídica. Eu não posso ter concessionário pessoa física. Ao passo que as permissões são dadas a pessoa jurídica, mas também a pessoa física. Então, pessoa jurídica, só concessão. Tá legal? Pessoa física, só permissão. Aliás, pessoa jurídica, concessão e permissão. Mas a pessoa física, só permissão. Uma outra característica da permissão que diferencia da concessão é o fato da permissão ser precária. Não me pergunte agora como é que a lei permitiu um contrato precário. Não me pergunte isso. Caindo na prova objetiva, natureza precária. Terceira característica da permissão que diferencia da concessão. As permissões são formalizadas por contratos de adesão. Meu caro, preste atenção no que eu estou te dizendo. Se cair na prova, não discuta. Você está fazendo uma prova objetiva. Tá legal? Por mais que você tenha aí 200 mil dúvidas em relação a ser um contrato de adesão e ser precário, não grila com isso. Avança, porque isso está na lei. Está lá
Na 8987. Então avança, abstrai e joga isso na prova. Tá legal? Eu quero que você acerte. Então, depois na segunda fase a gente discute. Agora não é hora de discutir. Ok? Vamos lá então. Vamos para os conceitos, né? Conceito de concessão. Artigo 2º, inciso 2º da Lei 8987. Conceito de concessão. Está lá. É a transferência feita pelo poder concedente à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que denotem capacidade econômica para isso por sua conta e risco e por prazo determinado mediante licitação na modalidade de concorrência. Artigo 2º, inciso 2º. Permissão. Artigo 2º, inciso 4º. Quase a mesma redação. Só acrescenta o precário, só acrescenta a pessoa física. Tá legal? Essas são as diferenças, esses são os conceitos. Vamos avançar agora para o estudo das concessões. Eu vou apagar e vou colocar mais um quadrinho para você. Vamos lá. Concessão. Concessão de serviço público. Olha para cá. Concessão comum, concessão especial. Comum. Comum. Pode ser simples ou precedida de obra pública. Especial. Administrativa patrocinada. Olha bem para esse quadrinho, tá? Concessões, serviço público. Comum e especial. Comum pode ser simples ou precedida de obra pública. Especial pode ser administrativa ou patrocinada. A comum 8987 é a lei. A gente está vendo ela agora. A especial é outra lei. 11.079 de 2004. Lei 11.079 de 2004. Qual é o apelido da especial? PPP. Parceria público-privada. Ah, lembrei. Eu lembro que alguém falou em parceria público-privada. Está na moda essa expressão, né? Parceria público-privada. PPP nada mais é do que uma concessão de caráter especial, prevista na Lei 11.079. Muito bem? Olha lá. Comum 8987, PPP 11.079 de 2004. São duas leis diferentes. Todas as duas tratam de concessões. Uma é comum, a outra é especial. Ok? Maravilha. Olha para cá. Qual é a diferença, para você nunca mais errar, qual é a diferença básica entre uma concessão comum e uma concessão especial? Qual é a diferença básica? É uma só. A comum não tem aporte financeiro do Estado. Aqui não há participação financeira do Estado. Na especial, eu tenho aporte financeiro. Essa é a diferença básica entre a especial e a comum. Tá legal? Essa é a diferença básica entre uma e outra. Vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui, rapidinho, aqui na especial, que tem aporte financeiro. Dependendo da maneira pela qual o Estado faz esse aporte, eu tenho duas modalidades diferentes: administrativa e patrocinada. A administrativa, a própria administração pública é que faz o pagamento direto
pela execução de um serviço, pela prestação de um serviço, acoplado a outra atividade, óbvio. Tá legal? Então, aqui na direta, aqui na concessão especial administrativa, a administração pública é usuária do serviço. Na patrocinada, a administração pública, ela não faz o aporte diretamente. Esse aporte aqui é feito com complementação de tarifa. Complementação de tarifa paga pelo usuário. Ok? Então vamos lá. Concessão especial, PPP, necessidade de aporte financeiro do Estado. Se esse aporte for via direta, o Estado é o próprio usuário do serviço, administrativa. Se esse aporte for via complementação de tarifa, patrocinada. Patrocinada, subsidiada, é outro exemplo, é outro sinônimo da patrocinada. Tá legal? Linhas gerais é isso aqui. Necessidade de licitação? Também. Certo? Características da PPP. Contratos acima de 20 milhões de reais. Primeiro. Segundo, contrato mínimo de 5 anos, máximo de 35 anos. Contrato mínimo de 5 anos, máximo de 35 anos. Riscos do negócio compartilhados entre o parceiro público e o parceiro privado. Riscos compartilhados. Parceiro público, parceiro privado. Estou falando da PPP, tá legal? Essas são as características básicas. Vamos voltar para a concessão comum. É o que nos interessa agora. Vou avançar, vou apagar esse quadrinho aqui, tá? Você pode congelar agora e copiar o quadro. Já copiou? Estou apagando. Ponto crítico 1. Preste atenção. O Estado, a administração pública, quando ela faz a concessão para um particular, mediante licitação, na modalidade de concorrência, né, aqui está o poder concedente. Ele, por via de uma concessão, concede um serviço público que é dele para um concessionário. Esse concessionário participou de uma licitação na modalidade de concorrência. Na outra ponta, eu tenho o usuário. Que sou eu, é você. Nós somos o usuário do serviço. Nós é que pagamos a remuneração do concessionário. Tá legal? Muito bem. Esse concessionário aqui assume a prestação do serviço por sua conta e risco. Então, veja, no caso de uma responsabilidade, ela será objetiva e direta do concessionário. O Estado não responde pela execução. O concessionário é que tem responsabilidade objetiva e primária. Tá legal? O concessionário tem responsabilidade objetiva e primária. Ótimo. Segundo ponto crítico. Nos contratos de concessão, a lei admitiu a arbitragem. Então é possível criar um sistema de arbitragem dentro das concessões. Tá legal? Terceiro ponto crítico. Na licitação das concessões, é possível fazer a inversão de fases. Inverte-se as fases de julgamento e proposta, a exemplo do que acontece no pregão. Ok? 3 pontos críticos de prova. O último assunto para a gente fechar isso aqui. Extinção das concessões. São 6 modalidades de extinção de concessão. Artigo 35 da Lei 8987. 6 modalidades.
Anotem aí. Primeira, advento do termo final. Segunda, falência ou extinção da concessionária. Terceira, anulação do contrato. Quarta, encampação. Quinta, caducidade. Sexta, rescisão. Vou me prender às últimas três, tá legal? As três últimas. Encampação. Artigo 37 da Lei 8987. Caducidade. Artigo 38 da 8987. Rescisão. Artigo 39 da 8987. Ok? Muito bem. Você já está lendo esses artigos. Eu estou falando e você está lendo comigo. Tá? Muito bem. O que é a encampação? Encampação, conforme está dizendo aí no artigo 37, é a retomada da execução de um serviço público por parte do poder concedente, mediante razões de interesse público, devidamente justificadas, e ela depende de duas condições. Duas condições: autorização legislativa e prévia indenização. São situações em que o Estado puxa para si novamente a execução de um determinado serviço. Tá legal? Ele retoma, ele encampa, mediante a autorização por lei, mediante o pagamento de uma indenização. Aqui não tem nada sendo descumprido, está tudo perfeito. Ele só resolve trazer de volta aquele serviço. Caducidade. A caducidade é o descumprimento total ou parcial de obrigações contratuais por parte do concessionário. Quem falta aqui é o concessionário. Artigo 38 da 8987. Lá no artigo 38, tem um rol, são 6 parágrafos, tem um rol do procedimento de caducidade. Ele é decretado após ampla defesa e contraditório. Tá legal? Rescisão. A rescisão, quem descumpre, lá no artigo 39 da 8987, quem descumpre é o poder concedente. Quem descumpre é o poder concedente. Tá legal? Olha a diferença entre a caducidade e a rescisão. Ambas têm o mesmo fato gerador. Preste atenção nisso. A caducidade e a rescisão têm o mesmo fato gerador: descumprimento de obrigações contratuais. A diferença é que, na caducidade, quem descumpre é o concessionário. Na rescisão, quem descumpre é o poder concedente. Na caducidade, eu tenho a decretação de ofício depois de ampla defesa e contraditório. Na rescisão, eu não tenho, por parte do particular, concessionário, a possibilidade de rescindir de ofício. Então, o que o particular tem que fazer? Tem que apresentar, intentar uma ação específica para poder rescindir o contrato. Tá legal? Aqui embaixo, o particular precisa acionar o judiciário para poder rescindir o contrato. Detalhe importantíssimo. Detalhe importantíssimo. Olha para cá. Aqui na rescisão, diz a lei, no parágrafo único do 39, diz a lei que o particular não pode suspender a execução do serviço até o trânsito em julgado da sentença. Ah, mas isso é injusto, o cara vai ficar levando prejuízo até o trânsito em julgado? É o que diz a lei. Tá legal? É o que diz a lei. Então, o poder concedente descumpriu sua obrigação, o concessionário está levando prejuízo, entra com uma ação para rescindir o contrato,
e tem que esperar o trânsito em julgado da sentença para só então cruzar os braços. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nos contratos de concessão não cabe a regra da non exceptio non ad implet. Vou apagar isso aqui, eu botei um non a mais, tá? Exceptio non ad implet contractus. Valendo mais uma juquinha para quem acertar isso aqui, hein? O que é exceptio non ad implet contractus? Exceção do contrato não cumprido. Nos contratos de concessão da Lei 8987, não cabe a arguição da exceção do contrato não cumprido. O particular não pode dizer, olha, poder público, você não cumpriu sua parte, eu não vou cumprir a minha. Não cabe exceptio non ad implet contractus nos contratos de concessão. Exatamente pela regra do 39, parágrafo único. Tá legal? Bota isso na sua mente, escreve no caderno e lembra disso. Nos contratos de concessão não cabe. Agora, e nos contratos comuns da Lei 8666? Contrato administrativo da Lei 8666. Cabe a exceptio? Sim. Artigo 78, inciso 15 da 8666. Cabe a exceptio lá na Lei 8666, não aqui no 8987. Tá legal? São dois tipos de contratos diferentes. Contratos de concessão, não cabe exceptio, pelo princípio da continuidade do serviço público. Contratos comuns, da 8666, cabe exceptio lá no artigo 78, inciso 15. Tá legal? Muito bem. Por fim, a questão da reversão. Olha só, a reversão não é extinção de contrato. A reversão ela ocorre quando há extinção do contrato e os bens usados naquela concessão voltam para o poder público, passam a ser do poder público. Até que haja a extinção, os bens pertencem ao particular concessionário. Quando há extinção por qualquer motivo, os bens são revertidos. Tá legal? Essa reversão, em regra, é gratuita, mas ela pode ser onerosa se a extinção se der antes do prazo contratual. Artigo 36 da 8987. Tá legal? Com isso, a gente fecha a parte do segundo setor. A gente fecha o segundo setor e no próximo bloco vamos tratar do terceiro setor. Terceiro setor, OS, OCIP, Fundações de Apoio, Serviço Social Autônomo. Tá legal? Te vejo daqui a pouquinho. Ok? Tchau, tchau.